Quando o orgulho toma conta do homem, o homem se engrandece e acha que é Deus. Eu sou Ismael Padilha e está começando mais um canal Inspirados. Inspirados! Bom, antes de tudo, vou começar falando sobre Jesus. Lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A palavra ela é bem clara e diz, que Cristo, ele era Deus. Ele se desfez de toda a sua glória para vir aqui na terra, como homem, como carne, e viver entre nós, habitar entre os homens. Jesus, ele era chamado o Messias. Ele realmente era o Messias de que os profetas do Antigo Testamento já profetizavam, e realmente aconteceu. Ele veio. Porém, muitos acreditavam que o Messias iria vir sentado num trono, como um rei, sendo carregado por servos, e a cidade toda ia ver aquele cara entrando, o Messias. Mas muito pelo contrário, o Messias, ele nasceu numa manjedoura, em meio aos animais, e veio montado num jumentinho. Por esse motivo, muitos ainda, os judeus, eles aguardam a vinda do Messias, porque eles acreditam que Cristo não era o Messias. Resumindo tudo, o Messias ele veio para morrer por mim e por você numa cruz, para nos livrar de todos os nossos pecados e termos uma comunhão com o Pai, que está lá no céu. Lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 10 ao 16, diz o seguinte: Então o povo perguntava, o que devemos fazer? E ele respondia, João Batista, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. João Batista, ele foi escolhido por Deus para anunciar a vinda de Cristo. Porém, ele era um cara muito sábio, como na palavra acabou de dizer, haviam soldados, pessoas importantes, cobradores de impostos, que perguntavam para ele o que nós devemos fazer para ter uma vida com Deus, para ter uma vida eterna. E João ele sempre respondia as perguntas com clareza. E muitos pensavam, meu Deus, esse é o Messias, só pode ser, João Batista é o Messias. Quando as pessoas começavam a dizer que ele era o Messias, ele poderia ter se engrandecido. O orgulho poderia ter tomado conta dele, mas ele decidiu não se engrandecer na frente dos homens. E disse que ele batizaria com água, mas teria alguém após ele, se referindo a Jesus Cristo, que batizaria com o fogo. E que ele não tem a honra de desamarrar as correias da sandália de Cristo. Se Jesus Cristo, o Messias, o escolhido para libertar todos nós, veio sentado num jumentinho,
nasceu numa manjedoura, em meio aos animais, teve toda essa humildade, simplicidade, e João Batista, que foi escolhido por Deus para anunciar a vinda do Messias, não tinha a honra de desamarrar as correias das sandálias de Cristo. Que honra que nós temos! O que nós somos? Muitas vezes nós acreditamos que pela força do nosso braço nós vamos chegar longe. Pela força do nosso braço a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. E quando pensamos assim, o orgulho toma conta de nós. O nosso ego aumenta. E quando o nosso ego aumenta, automaticamente Deus diminui em nossa vida. Porque nós tomamos o lugar de Deus nas nossas decisões, nas nossas atitudes e nem perguntamos para Ele qual seria a melhor opção. Na Bíblia, o maior exemplo de orgulho é o anjo chamado Lúcifer, aquele que caiu dos céus e é conhecido hoje como Satanás. Satanás significa tentador, mas você também pode o conhecer como diabo, que significa acusador. Deus criou esse anjo chamado Lúcifer para ser o regente da adoração para Deus. Ele era considerado o maior anjo. Acredito que Deus olhava para ele com muita alegria. Devia ser o seu anjo querido. Só que a questão é que o orgulho começou a tomar conta desse anjo. E ele pensou, mas se Deus pode fazer isso, por que eu não posso fazer isso? Ele achou que poderia tomar conta do lugar de Deus. Ele achou que poderia ser maior do que Deus, aquele próprio que o criou. É incrível que quando o orgulho toma conta da nossa vida, a gente esquece de onde a gente veio. E quando Lúcifer tentou tomar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus e ser maior do que o próprio Deus, Deus chegou a ele e deu uma punição eterna. Se Deus não suportou um anjo orgulhoso, será que ele vai suportar um Ismael orgulhoso? Deus, ele é amor, mas o seu amor é justiça. A mensagem que eu quero passar é que se você se sente uma pessoa orgulhosa, renuncie isso na sua vida. Isso não vai lhe trazer benefício algum. Isso só vai te prejudicar. Bate o seu orgulho. Seja mais humilde. Reconheça os seus erros. Reconheça quando você não entende alguma coisa ou não conhece algo. Não seja o sabichão, aquele que sabe de todas as coisas. Quem se fizer pequeno diante de Deus, Deus o fará grande diante dos homens. O único problema é que nós queremos ser metidos diante dos homens e somos pequenos diante de Deus. Então, galera, esse foi mais um Inspirados. Pedimos a vocês que curtam a nossa página no Facebook, www.facebook.com/canal Inspirados. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha e compartilhe os seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.